Desde já eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor me concede nessa noite, de estar trazendo a sua poderosa palavra. A palavra que salva, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Quem pode dar glória a Deus? E eu estou feliz também, meus irmãos, pois hoje estou completando 28 anos, E com essa oportunidade de estar trazendo a palavra de Deus. Olha que presente bom, Que presente maravilhoso que é estar trazendo a palavra de Deus ao coração dos amados nessa noite. Quem quer ainda ouvir Deus falando nessa noite, levante a sua mão e dá glória a Deus. Bom é quando Deus confirma a mensagem, irmão? Porque quando nós estamos ali no ato da mensagem, preparando o esboço, a gente fica: Senhor, qual tema o Senhor vai me dar? O que o Senhor quer falar ao coração da igreja? E aí a gente coloca um tema, aí a gente fica assim: meu Deus, mas esse tema, será se realmente é isso que o Senhor quer falar ao coração da igreja? Mas hoje, através das oportunidades, Deus já confirmou o tema da mensagem, irmão. Deus já confirmou o tema da mensagem que Ele quer falar ao seu coração. O tema que o Senhor me deu nessa noite foi: Deus quer te subir de nível, Deus quer te elevar. Através do irmão Kessi, nosso irmão Diácono César, já foi falado de Davi e Ezequiel. Deus não quer te ver só no pasto não, irmão. Deus quer te colocar para sentar no trono de Israel. Deus não quer que você só anda com a água no tornozelo não. Deus quer te banhar sobre o seu espírito. Deus quer te elevar. Aqui não é nível social não, irmão. Deus quer te elevar no nível de intimidade com Ele. E quanto mais intimidade você tiver com Ele, você vai bradar na terra e o diabo vai bater em retirada. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias, Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Já tinha até comentado com o nosso irmão Felipe sobre essa mensagem no ato quando ele terminou a dele uma quarta-feira retrasada, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22. É uma mensagem bem conhecida, mas Deus sabe falar o coração da sua igreja. E Ele quer falar com você nessa noite. Então abra o seu coração, não deixa ninguém tomar a tua atenção. Foque na palavra, porque Deus quer falar contigo nessa noite. A partir do versículo 22 diz assim a palavra de Deus: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, a parte, e chegando já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir até contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a partir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-se e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiu para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: eis verdadeiramente o Filho de Deus. És verdadeiramente o Filho de Deus. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Meus irmãos,
No capítulo 14 de Mateus, nós podemos observar pelo menos 3 acontecimentos até o versículo de número 33. Esse foi o que eu li, é um dos acontecimentos. Mas 2 acontecimentos me chamam a atenção dentro desse capítulo. O primeiro é a morte de João. Depois da morte de João, nós vemos a multiplicação de pães. E depois, esse que eu li. A morte de João é marcada nesse capítulo 14 porque perseguiram João simplesmente porque ele pregou a verdade. E nós estamos sujeitos a ser perseguidos porque nós pregamos a verdade. Disse-lhe Jesus: se o mundo lhe amasse, ele estaria com vós, mas como o mundo lhe odeia, eles vão te perseguir mesmo, atrás de ti e tentar te matar. A Bíblia diz que João Batista pregou a verdade para Herodes, dizendo: a mulher que você está não é tua, não é sua mulher, é mulher do seu irmão, e você tomou para si. E a Bíblia diz que o coração de Herodes se irou, ao ponto de tentar e querer matar João Batista. Porém não matou naquele momento porque ele temia o povo, porque o povo sabia quem era João Batista. O mundo lá fora pode até não conhecer você, mas Deus sempre vai levantar que aquele que acredita em você, sabe quem é você, sabe que você prega a verdade e você não vai ficar só. Só que Herodes não se contentou. A Bíblia vai dizer que agora ele faz uma festa porque é o seu aniversário, e a sua enteada, filha de Herodite, dança na frente de Herodes, e ele diz para ela: olha, você não só bonito, agora eu vou lhe dar um presente, é você que escolhe o presente. E ela, persuadida pela sua mãe, porque Herodite também ficou ferida com aquela palavra. Foi uma palavra dura, foi uma palavra de encontro ao pecado de Herodes e o encontro ao pecado de Herodite. E a Bíblia diz que ela persuadiu, ela faz com que a menina pede para Herodes a cabeça de João Batista. E assim Herodes, porque já tinha dado o juramento diante do palácio, não poderia voltar atrás com a sua palavra. E aí pega a cabeça de João Batista. Só que João Batista, irmão, não é qualquer profeta. João Batista não é qualquer homem da Bíblia. Foi o próprio Cristo que deu o testemunho de João Batista. Ele disse: nenhum nascido de mulher é como João Batista. João Batista foi aquele que preparou o caminho para Cristo pregar o Evangelho. Só que a Bíblia vai dizer que João Batista é degolado. E o interessante, irmão, como nós crentes sabemos que o nosso destino é o céu, e eu quero acreditar no meu coração que João Batista, dentro da prisão, já tinha mandado um relatório para alguns dos discípulos a perguntar para Jesus, verdadeiramente pergunta para ele se ele é o Messias, se ele é realmente aquele que eu estava preparando o caminho. E a Bíblia diz que os 2 discípulos vão para perguntar para Jesus se ele verdadeiramente é o Messias. E Jesus olha para ele e diz assim: diga para ele que os cegos veem, os mancos andam, os aleijados andam, os paralíticos levantam, as enfermidades são curadas, os demônios caem por terra. Só manda dizer isso para ele. Então eu quero acreditar no meu coração que João Batista não estava na prisão cabisbaixo. João Batista estava que nem Paulo: se eu ficar aqui tudo bem, mas se matar, eu vou para o meu Deus, eu vou para o meu Deus. Nós, como cristãos, não devemos temer a morte, porque há um lugar que já foi preparado para nós, e o diabo não pode arrancar esse lugar de nós, porque quem prometeu foi Cristo. E quando Cristo promete, já está feito e ninguém pode parar. A porta que Ele abre na tua vida, ninguém pode fechar. E a porta que Ele fecha, ninguém também pode abrir. Esse é um dos acontecimentos de Mateus capítulo 14. E a Bíblia diz que agora alguns chegam com um prato com a cabeça de João Batista dentro de um prato, um jovem, e entrega para a mãe de João Batista. E o interessante é que Jesus agora já está sabendo que o João Batista morreu. E a Bíblia diz que ele se retira para orar. Ora, ele perdeu um primo amado,
Jesus era 100% homem e 100% Deus, mas ali era o seu primo. Então Jesus se retira para orar. Jesus se retira talvez para chorar na presença do Pai, mas sabendo que João Batista está ao lado de Deus, está no céu. Só que o interessante desta passagem, irmão, que quando Jesus sabe que João Batista morreu, a Bíblia diz que ele se retira para orar. Ora, é o momento dele, o momento que ele queria com Deus a sós, porque todos nós, como passamos momentos difíceis e complicados, queremos Deus somente e só. Queremos simplesmente estar na presença de Deus, orando, clamando, pedindo consolo para Deus. E Jesus se retira. Sabe o que acontece? O povo segue. Jesus pega o barco, vai pelo mar, e o povo vai por terra, caminhando, seguindo ele. Sabe o que eu entendo, irmão? Você não pode deixar que as dificuldades possam te parar de fazer a obra de Deus. Jesus está num momento difícil, mas a Bíblia diz que o povo está correndo atrás dele por terra, sabendo que ele tinha algo diferente. Mas Jesus, sabe o que Jesus faz? Jesus desce do barco e olha para aquele povo com íntima compaixão, olha para aquele todo povo doente, endemoniado, alguns pedindo cura, alguns pedindo algo melhor para a sua vida. Jesus olha para eles e vê e tem uma íntima compaixão por eles. Não deixe que as dificuldades da vida te parem. Você tem algo de Deus no seu coração e você não pode deixar essa luta te prostrar. Tem alguém que está precisando da tua palavra, tem alguém que está precisando da tua oração, tem alguém que está precisando que você coloque a mão sobre a cabeça dele e ele tenha ânimo, ele tenha vigor. Não deixe que as dificuldades da vida venham te parar, mas continue fazendo aquilo que Deus te ordenou. E o povo vai atrás de Jesus. E Jesus desce, e a Bíblia diz que ali há muito milagre, há muito prodígio. Mancos, aleijados começaram a andar, paralítico começou a andar, quem estava enfermo foi curado, quem estava endemoniado foi liberto. Por quê? Porque Jesus sabia o seu propósito. Não deixe que a dificuldade venha te parar. Deus conta contigo. Deus depositou o seu Espírito sobre você. E se Ele depositou o Espírito dele sobre mim e sobre você, nada vai nos parar. Nada vai tentar e vai nos impedir de progredir. Porque o nosso rumo é Canaã celestial. Nossa caminhada pode ser até estreita, pode até ter pedra no meio do caminho, mas nós vamos chegar lá. E nós vamos chegar lá junto. E quando nós chegar lá, nós vamos cantar: Santo de Israel, cheguei aqui. Santo de Israel, cheguei aqui. Santo de Israel, cheguei aqui. E não só você. Deus quer salvar você, Deus quer salvar a sua casa, e Deus quer salvar a sua vizinhança. É por isso que Deus conta com você. E por isso que você não pode parar. E por isso que Jesus é o maior exemplo. Mesmo no momento difícil e complicado, ele desceu do barco, se comoveu com aquela multidão e curou. E fez milagre. E todos os dias ele faz milagre em nossas vidas. Todos os dias ele desce e diz: eu estou contigo. Jesus não tem a capacidade de deixar ninguém só. Ele não tem essa característica. Jesus sempre está conosco. Basta você clamar e Ele vai descer e Ele vai operar. Então a luta não é para te matar, mas para te fortalecer. As dificuldades vêm. Todos os dias ela tenta bater na nossa porta dizendo: desiste. E você diz: eu não desisto. Eu vou caminhar, eu vou continuar. Eu vou progredir. Satanás vai te retirar em nome de Jesus. Porque o meu lugar é o céu, e ninguém vai me tirar daquele lugar. Jesus está conosco, igreja. Jesus está conosco. Ele já provou na sua palavra. Ele não precisa provar todo dia. Jesus está conosco. Deus
E a Bíblia diz que ele se comove por aquela multidão. Só que já ficou tarde. Teve cura, teve milagre, prodígio. Só que ficou tarde, irmão. E alguns discípulos chegaram a Jesus dizendo: vamos despedir a multidão, já é tarde, para que eles possam passar em algum comércio, comprar alguma coisa para comer, pegar um táxi, chegar em casa. Aí Jesus mais uma vez se tendo compaixão, né? Jesus com aquele característica de um grande líder, de amoroso. A Bíblia diz: não, nós não vamos despedir ela, nós vamos ter alguma coisa ali. E a Bíblia diz que tinha um alimento para que ele possa multiplicar. E o interessante, irmão, que Jesus multiplica aqui os pães e os peixes. E me chama logo a atenção como Jesus é. Porque em Mateus capítulo 4, ele estava com fome, mas ele não usou o seu poder para transformar as pedras em pães. Mas quando ele viu um necessitado, é necessário multiplicar. Porque o poder que há em ti não é para te vangloriar, é para você beneficiar o seu próximo. Jesus depositou em você para você beneficiar o seu próximo. Não é para se vangloriar, não é porque eu prego muito, não é porque eu canto muito. Jesus quer que você canta muito, Jesus quer que você prega muito, mas o que Ele quer mesmo é salvação de alma. O que Ele quer mesmo é batismo com o Espírito Santo. Ele quer que aquela alma seja resgatada pelo poder da palavra. Então Jesus não usou da sua autoridade para se beneficiar, irmão. Porque muitas das vezes pedimos para Deus: Senhor, me abençoa, me dá isso, me dá aquilo. E quando Deus dá, muitos não teriam a característica de abençoar o seu próximo que está precisando. Então isso é hipocrisia, irmão. Quando nós pedimos muito para Deus e não conseguimos abençoar ninguém. Quando pedimos que Deus nos abençoa, mas não abrimos a carteira para abençoar alguém. Quando pedimos que Deus dá isso, dá aquilo, muitas das vezes você não tem a característica de Cristo, mas que Deus possa depositar essa característica de amor, que você possa amar mais, por mais que seja difícil, mas que você venha se doar mais, para que Deus venha operar na sua vida, para que Deus venha fazer na sua vida. Então esses são alguns dos acontecimentos que antecedem esse texto que eu leio, porque aqui é Jesus andando sobre as águas. E o interessante dentro dessa passagem que eu falei é que a Bíblia diz que o vento era contrário. E coisa difícil é remar contra o vento contrário. Quando tudo parece que não vai dar certo, fazemos, oramos, pedimos, consagramos e parece que estamos remando ao contrário. Parece que a dificuldade não sai de perto, mas é nesse momento que Jesus aparece. É quando o vento está contrário, é que Ele pisa sobre as águas e diz: venha, venha, porque eu quero fazer você andar em cima dessas águas. Venha que eu quero mudar esse estado desse vento e colocar uma calmaria para você entender que eu sou Deus na sua vida. É nos momentos difíceis, irmão, que Jesus aparece. É no momento de dificuldade que Jesus sempre vai aparecer. Às vezes você fica pensando: ah, mas fulano não apareceu. Não, clame a Jesus. Se você clamar a Jesus, Ele vai aparecer no momento certo. Ele não tarda, Ele não falha, Ele chega no momento certo, no momento oportuno, não no momento que você quer, mas no momento dele Ele chega e Ele acalma a tempestade. Ele faz você andar sobre esse problema que está te assolando. E a Bíblia vai dizer que o vento era contrário e Jesus aparece. E o interessante dentro dessa passagem, porque aqui é uma ousadia de um grande homem de Deus que o observa, porque quando Jesus aparece, a Bíblia diz que eles começam a ficar com medo. Eles ficaram com medo, pensando: meu Deus, ali é um fantasma. Meu Deus, é um fantasma. E pelo vento, a tempestade, a dificuldade, as ondas, o vento contrário, eles começaram a dizer: meu Deus, que é isso? E começaram a gritar com medo. Só que Jesus já tinha dito:
Jesus já tinha falado: tem de bom ânimo. Não tenha o vento, não tenha a tempestade, tem de bom ânimo, seja corajoso. Jesus é contigo. E Jesus aparece naquele momento. E o interessante é que Pedro, ousado, olha o que Pedro fala, irmão. O que me chama a atenção é o que Pedro fala. Porque para um crente natural, era notório dizer assim: Jesus, vem até aqui. Se é tu mesmo, Senhor, vem até aqui. Mas não, ele foi muito ousado. Senhor, se foi tu, deixa eu ir até aí. Glória a Deus. Senhor, se é tu, deixa eu ter a mesma experiência que o Senhor está tendo. Senhor, se verdadeiramente o Senhor está na minha vida, deixa que eu vou caminhando sobre as águas para chegar perto de ti. Jesus quer a tua ousadia, porque Jesus vai operar na tua ousadia. Quanto mais ousado você é, mais milagre ele vai fazer. E a Bíblia diz que Pedro começa a andar. O texto diz que Pedro andou sobre as águas. Caiu, mas andou. Não sei quantos passos, mas andou. Não sei quantos passos Pedro deu, mas andou. Sabe por quê? Porque muitos só olham a tua queda. Eles não olham quantos passos você deu. Eles não olham como foi difícil você chegar até aqui nessa noite. Como foi complicado você chegar até na presença de Deus. E ele começou a andar, e a Bíblia diz que ele teve medo. Eu quero é ver quem nunca teve medo. Eu quero é ver quem nunca teve medo, principalmente quem começou o seu ministério. Pedro é um dos mais ousados da Bíblia, e o texto faz menção de dizer que ele teve medo. Você já vai entender por causa do tema da minha mensagem. No final você vai entender porque Deus quer te levantar de nível. A Bíblia diz que ele teve medo. Meus irmãos, eu quero acreditar, porque é natural, nós sabemos. São 12 discípulos, 11 ficaram no barco, e Pedro foi. Por quê? Por causa da ousadia. O texto diz que Pedro andou sobre as águas. Caiu, mas andou. Agora me mostra na Bíblia, de Jesus e Pedro, quem andou sobre as águas depois deles? Deus quer marcar a tua história. Por mais que você caiu, mas a tua história está marcada. Porque a Bíblia diz que Deus abriu o mar vermelho para Israel passar. Passou em seco, mas não andou sobre as águas. A Bíblia diz que Deus abriu o rio Jordão para Israel passar para Jericó, mas não andou sobre as águas. Mas eu encontro na Bíblia, mesmo o homem que caiu, mas andou sobre as águas. Andou pouco, mas andou sobre as águas. Não importa se você caiu, mas o importa é que você andou sobre as águas. E mesmo se você caiu, Jesus está lá e pega nas suas mãos e vira: estou contigo, estou contigo, estou contigo. Interessante, irmão, que se ele caiu sobre as águas, se ele caiu e afundou e Jesus pegou ele, é notório que ele voltou com Jesus andando o barco. Na primeira ele caiu, mas segunda ele andou com Jesus andando, voltou andando. Sabe por quê? Porque às vezes nós vamos caminhando o nosso amadurecimento, mas ainda estamos aprendendo a andar com Jesus. Jesus tem que estar perto, é notório, mas aí um dia ele vai dizer, ele vai dar ordem: caminha sozinho, eu vou estar só aqui de cima e você vai caminhando, você vai caminhando, você vai caminhando, e o mar não vai te destruir, e o mar não vai te acabar, o vento não vai te deitar. Por quê, irmão? Porque nós estamos no processo. No primeiro ele teve medo, mas agora ele está com Jesus andando. Jesus vai te ensinar a andar com ele. Aleluia. E o interessante, como eu disse, que ele voltou, né? E dentro da palavra também, como eu disse, são 12 discípulos. Pedro teve a ousadia de ir. E é notório, durante a nossa caminhada, nem todo mundo torcer pela gente, viu? Porque eu quero acreditar, vou fazer uma matemática até boa. Eu quero acreditar pela característica dos apóstolos, de Judas e Tomé, um incrédulo e outro traidor. Eu quero acreditar que eles estão dentro do barco. Olha lá o amostrado. Olha lá o amostrado. Vai cair, vai cair, vai cair. Não vai aguentar.
não vai aguentar, mas talvez tem lá 9 dizendo: vai Pedrão, caminha, e ele foi dando os passos, e caiu. Mas o que importa é que Jesus estava lá. Sabe o que importa, irmão? É quando Jesus está na nossa vida. Nós não somos nada, mas com Ele nós somos tudo. Com Ele nós podemos todas as coisas. Com Ele o gigante cai por terra. Com Ele a muralha cai por terra. Enquanto nós estiver com Ele, o diabo vai cair por terra. Deus Todo-Poderoso. E o interessante, como eu disse, né? Ele foi evoluindo. E por isso que eu disse que Deus quer te subir de nível, irmão. Por que de subir de nível? Aqui é um Pedro que caiu em Mateus capítulo 14. Agora Atos capítulo 12. A Bíblia diz que Pedro é preso. Oh, glória a Deus. Você já vai entender. Pedro é preso. Tiago é preso, é morto por Herodes. E agora Pedrão está perto de morrer por Herodes. Sabe o que fizeram com Pedro? Colocaram 4 quartetos de soldados, 16 soldados para guardar Pedro na prisão. Mas não conseguiram guardar, porque ninguém pode segurar crente cheio do Espírito Santo, ninguém segura. O diabo pode tentar colocar a corrente, mas Deus tem a chave. Deus tem a chave do cárcere, Deus tem a chave da prisão, e você não vai ficar preso, porque quem ordenou foi o guerreiro, quem ordenou foi o Deus de Israel. Sabe o que acontece? Sabe qual é o nível que Pedro se elevou? A Bíblia diz que ele está na prisão. No dia que ele ia ser apresentado por Herodes, sabe o que ele estava fazendo? Dormindo. Deus vai te ensinar a dormir diante dos problemas. Deus vai te ensinar você descansar diante da dificuldade. É isso que eu quero pregar para você nessa noite, irmão. Deus quer te levar de nível. Na primeira você caiu, mas na segunda você vai descansar diante dos problemas. Na primeira você caiu, mas Deus vai fazer você descansar diante das dificuldades, e você vai entender que Deus é contigo, e operando Ele, quem impedirá? Levanta a tua mão para dar glória a Deus. Deus está falando com você nessa noite. Ele vai te dar as armas necessárias. Ele vai te fortalecer na graça. Ele vai te fortalecer na palavra de Deus. E você vai ser um crente abençoado. Você vai aprender a descansar diante dessas dificuldades. Glória a Deus. Deus quer te elevar de nível. Deus não quer que você simplesmente esteja ainda nessa mesma posição. E como Ele vai te elevar de nível? Te provando. Mas te provando para te aprovar. Pedro talvez voltou com Jesus até cabisbaixo. Eu quero acreditar, irmão. Meu Deus, ele disse que eu tenho pouca fé. E o interessante, irmão, que às vezes que Jesus fala de quem tem pouca fé, a maioria foi com os discípulos. A maioria andava com Cristo. Porque até quem teve muita fé nem judeu era. Lembra do centurião? Quando teve um encontro com Jesus pedindo a cura pelo seu servo, a Bíblia de Jesus falou assim: eu vou lá na tua casa, porque não precisou passar lá em casa. A fé do homem era tão grande que ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor venha na minha casa. Não, Senhor, não é necessário. Basta uma palavra daí. Basta uma palavra daí que meu servo será curado. Ei, Deus quer te levar num nível de tanta fé que é só você drobar o joelho no chão, Ele já vai responder logo. Não vai precisar 30, 40 minutos de oração, não. É só você drobar o joelho e Deus já respondeu. Deus já operou. Deus já fez um milagre. Deus já fez um prodígio e maravilha. Então eu quero acreditar que Pedrão até voltou, meu Deus, agarrado com Jesus, caminhando sobre as águas. Porque depois de uma queda, irmão, nós ficamos notórios, ficar até mesmo assim cabisbaixo. Meu Deus, vacilei. E voltamos com Jesus. Agora na prisão não, ele aprendeu. Na prisão ele aprendeu. Quer saber de uma coisa? Eu vou dormir. Jesus vai operar amanhã mesmo. E se ele não operar,
de todavia eu vou estar do lado dele. Meu irmão, você vai chegar num nível desse tão grande que os problemas podem bater na sua porta e você vai dizer: está tranquilo, Jesus está no controle, Jesus vai operar, nada vai te abalar, irmão. Você vai chegar num nível tão grande, irmão. Levanta a tua mão para dar glória a Deus. Deus quer te levantar de um nível tão grande. Você não está acreditando nessa palavra, não é? Deus quer te elevar de um nível tão grande que você vai só levantar a mão e o diabo vai cair por terra. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra que ela cura, que ela salva, liberta e batiza com o Espírito Santo? Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade, em nome de Jesus.